Se amamos ao Cristo, naturalmente nós teremos que amar o nosso semelhante. E todos nós temos outras e grandes oportunidades, porque nós já perdemos tantas. Já estivemos junto do Cristo, já ouvimos Jesus em suas palestras confortadoras, curadoras, e nós lhe negamos atenção e nos perdemos dele, seguindo os descaminhos. Por isso as dores, os desencantos, os sofrimentos, tantas enfermidades incuráveis, nos desafiando e desafiando a ciência. Porque todos nós precisamos de Jesus. Se já perdemos tempo, é bom que não percamos mais. Porque este tempo já é outro. Nós tivemos tantos e nos perdemos do Mestre. Este é outro tempo. É importante que não deixemos para outro. Porque outro virá, porque Deus é amor, é misericórdia. E não abandona os seus filhos rebeldes. Ele nos dará outro tempo, mas nós estamos perdendo o tempo. E enquanto perdemos o tempo, os sofrimentos crescem. As lágrimas são abundantes. E os lares se desfazendo. As famílias também. A sociedade irresponsável põe a perder os nossos filhos, que dentro dos nossos lares recebem a orientação cristã, entendem de amor ao próximo, mas o mundo é poderoso. Ele nos atrai e depois nos trai. Nós temos então o exemplo grandioso de Saulo de Tarso, o poderoso doutor da lei, que mandava crucificar os seguidores do Cristo, matava os discípulos de Jesus, não aceitava a mensagem libertadora. Até que um dia ele ia a buscar e aprender Ananias, o discípulo mais velhinho de Jesus. E num espaço de tempo, um pouco espaço de tempo, Jesus apareceu para Saulo. Aquela luz maravilhosa que desceu do céu e se fez à frente de Saulo. Era Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo não teve dificuldade, embora toda a maldade que lhe acompanhava nas decisões de poderoso do mundo, entendeu que era Jesus. Ele estava diante da luz maior que o mundo já viu, do amor infinito, que é Jesus. Ele respondeu: Senhor, o que quereis que eu faça? Vejamos bem, um cidadão tão poderoso naquela época que o poder da terra era superior a qualquer outra bondade e sabedoria. Ele entendeu e ele não teve dúvida. Senhor, o que quereis que eu faça? Ele não disse: eu vou consultar a minha família, eu vou consultar a lei, eu vou consultar o imperador. Simplesmente ele se entregou. Mestre, o que quereis de mim? O que quereis que eu faça? E Jesus orientou a Saulo que procurasse Ananias, porque naquele momento de luz, Saulo perdeu a visão, não aguentou a luz. Naquele instante que ele se entregou ao Cristo, ele já estava cego. Foi preciso perder a visão física para que seu espírito voltasse a enxergar. Foi preciso de uma dor maior do que o seu poder da terra para que ele reconhecesse Jesus, o Cristo de Deus, a luz divina que veio iluminar a caminhada da humanidade. E ele disse: procure Ananias, a quem você pretendia prender.
e ele vai lhe devolver a visão. E assim Saulo fez, e Ananias o atendeu e lhe devolveu a visão com o passe curador de uma alma pura na mensagem do Cristo. Dali, Saulo trocou seu nome para Paulo de Tarso, porque ele era de Tarso, da cidade de Tarso. Ele passou a chamar Paulo de Tarso para não ser perseguido pelos seus colegas que eram contra o Cristo igualmente. Para que ele ficasse por algum tempo desaparecido dos poderes do mundo, ignorado pelos poderes do mundo. E Paulo, que era milionário, passou a ser tecelão. Foi tecer couro, fazer bolsas, aquela cobertura do animal, redes para comprar o pão de cada dia. E no deserto da humanidade, ele fugiu do lugar chamado civilizado, se recolheu no deserto para estudar a mensagem de Jesus. Aqueles pergaminhos que ele foi conseguindo, porque a história é linda, é maravilhosa, é bom a gente ler o livro Paulo e Estevão. Ele conta para nós como foi a sua caminhada, como foi o trabalho que ele fez dentro de si mesmo para ele conseguir agradecer a Jesus aquele momento em que ele lhe apareceu e lhe deu a mensagem de evolução espiritual, aquela alavanca que impulsionou Paulo. Hoje ele é o maior apóstolo do Evangelho do Cristo. Se não fosse Paulo, nós não teríamos o Evangelho de Jesus. Quer dizer que ele não era informado quanto às leis de Deus. Ele não tinha conhecimento da mensagem do Cristo. E isso aconteceu e continua acontecendo pelos séculos afora, até que chegou a doutrina dos Espíritos, revelando para os cultos, para os incultos, para os ricos e para os pobres, se fazendo conhecida para quem tem ouvidos de ouvir e olhos para ver. Passou então a humanidade a ter informação sobre a bela e maravilhosa mensagem de Jesus, que até então não era conhecida, não era entendida, e não entenderam a mensagem do Cristo, nem na manjedoura, nem no Calvário, nem as curas que ele fez. Ele foi ficando esquecido, como qualquer um outro filósofo. E a doutrina espírita veio e renovou nas almas a mensagem de Deus que nasceu na manjedoura. Daí, quando chegou a codificação, o livro dos Espíritos, o céu se abriu e o mundo espiritual falou ao mundo terreno. E o mundo terreno passou a conhecer o mundo espiritual. Antes da doutrina espírita, nós não sabíamos que depois da morte do corpo, nós continuaríamos vivendo. E nós éramos obsediados pela ignorância que implantaram na nossa alma. E a doutrina espírita revelou então este contato da terra com o céu, do encarnado com o desencarnado, e o mistério desapareceu. É mistério para quem não conhece. Você não conhece hoje, mas amanhã você vai conhecer. É bom que você conheça pelo amor. O amor que cobre a multidão dos pecados. Nós já erramos muito, mas o amor do Cristo cobre a multidão dos nossos pecados, como cobriu a multidão dos pecados de Saulo de Tarso. E ele passou a ser o grande trabalhador do Evangelho de Jesus, o grande apóstolo do Mestre, Paulo de Tarso. O poderoso Paulo de Tarso, que fazia tanta maldade porque não conhecia Jesus. Depois que ele conheceu Jesus, ele passou a amar a humanidade. E por amor a Jesus, ele trabalhou nos trazendo as verdades espirituais como mensagem de amor para a humanidade. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça.
A espiritualidade nos fala, não é privilégio de ninguém, é opção. Se você ficar preso ao mundo e aos poderes da terra, você vai caminhar os descaminhos, encontrar com a dor, com o desengano, com a tristeza, com o desentendimento, com os dissabores, enfim. Busque Jesus na intimidade da prece. Feche a porta do seu quarto e abra do seu coração e converse com Jesus. Ele está vivo entre nós. Ele ainda hoje cura, devolve visão, faz andar os paralíticos do corpo e da alma, como fez Paulo, caminhar a passos largos para a sua evolução espiritual. Saiu da ignorância e encontrou a verdade num momento de solidão. No deserto da vida, Jesus lhe apareceu e lhe falou. Quantas vezes você já ouviu mensagem dos céus? Quantas vezes você já recebeu os benefícios do passe? Quantas vezes você foi curado pela água fluidificada, pela prece de um trabalhador da Boa Nova? Quantas vezes você já ouviu palavras de conforto porque de esclarecimento? É conforto porque é esclarecimento. E você se esqueceu. Mas não se esqueça desta oportunidade, desta noite, que com a mensagem que recebemos, ela se faz dia. Que Jesus a todos nós abençoe, pacificando-nos, equilibrando-nos as nossas emoções, nos fazendo capazes de amar sem interesse material, de amar sem vantagens terrenas, amar por amor a Deus, ao Cristo e à sua eternidade, porque você é eterno. Que beleza! A vida prossegue. Vale a pena viver na mensagem do amor, do esquecimento dos problemas, das dificuldades, das incompreensões. E continue amando, continue ajudando, continue trabalhando. A vida é um eterno jardim a enfeitar o nosso visual e a perfumar nossas almas. Jesus é o grande jardineiro. Confie. Jesus conosco, agora e sempre.